Mensagem bíblica: o engano e a verdade para os últimos dias. Aproxima-se velozmente os últimos dias da Era da Graça sobre a Terra e também a pregação do Evangelho pela Igreja terá o seu fim. Mateus 24, verso 14. Enquanto não acontece o arrebatamento da Igreja, todos temos a oportunidade de saber o conteúdo bíblico para os tempos desse fim. E um dos assuntos em destaque para este tempo presente é o engano, tanto entre os homens como também no seio do cristianismo. Esta mensagem contém algumas informações desse conhecimento para tomarmos boas decisões. Procura andar informado dos dias que precedem a volta de Jesus, porque esses dias são trabalhosos para a Igreja e de enganos religiosos e políticos do mundo. Este tempo de angústias em todo o mundo, devido ao facto do vírus da China, tem atingido também a Igreja de Deus e precisamos de nos manter fiéis no meio das provações. O engano e a rejeição da verdade está sendo aumentado por todo o mundo e isto é o espírito do anticristo em grande ação. Há um setor do povo por todo o mundo que não teme a Deus e tem em suas mãos as rédeas de muito poder secular, que controlam particularmente o ensino nos colégios e universidades. E os jovens saem de lá com a cabeça lavada por esse ensino contrário às Sagradas Escrituras e tem levado o mundo ao engano do diabo. Evite ser enganado com o conhecimento da verdade, porque em breve Deus enviará ao mundo a operação do erro para que creiam a mentira. Esse breve, creio ser após o arrebatamento da Igreja, mas o prelúdio da mentira já está enchendo o mundo. A mentira, o engano, a violência, a destruição e mortes têm avassalado particularmente a América do Norte em várias cidades e estados controlados pelas trevas. O caos está a ser incrementado para que o medo, melhor dito, atinja as pessoas. E essas pessoas de bem já não podem circular com medo de serem atacadas e sem proteção policial. E tudo isto com o propósito diabólico de derrubarem o Presidente e o Governo da Nação. Porque o Presidente Trump está tirando a pátria da nova ordem mundial. E isso tem dado uma luta contínua. No seu discurso na ONU, ele disse que o futuro não está nos globalistas, mas nos patriotas, e isso é contrário à doutrina da nova ordem mundial, visto que a doutrina da globalização tem três importantes fundamentos. Primeiro, terminar com o patriotismo. Segundo, terminar com o cristianismo. Terceiro, terminar com os laços familiares. Em várias cidades controladas pelas trevas, a polícia já não pode intervir por ordens superiores que são coniventes com o sofrimento dos outros. O que podemos esperar desta situação? Um grande setor da população desta pátria está comentando como é possível dizerem que está errado é o que está certo e o que está certo é o que está errado. Isto é o que as Escrituras nos informam para os últimos dias. Satanás é o pai da mentira e muitos são os seus filhos. João 8, verso 44. Eu creio que pelo que se vê, somente com a intervenção de Deus poderá pôr um final nesta violência e neste engano. E o fim da Era da Graça pode estar nos últimos dias. Oremos a Deus. Que Deus vos abençoe. Graças a Deus, mais uma vez vimos à presença do Senhor
com um propósito, é de louvar e exaltar o seu santo e bendito nome, porque o Senhor é bom, Ele tem sido bom e muito bom para nós. E Ele é bom, como diz o inglês, all the time. Todos os dias, todos os momentos, o Senhor é maravilhoso. Glória ao nome do Senhor. Queremos dar a glória ao Senhor porque Ele salvou a nossa alma, perdoou os nossos pecados. Aleluia! Nos trouxe para o reino do seu amor. Bendito seja o nome do Senhor. E nós temos um novo cântico na nossa boca, no nosso coração. É dar glórias ao Senhor e exaltar o seu nome. Querido amigo, querida amiga, querido irmão, querida irmã, é tempo, é hora de nós nos chegarmos mais ao Senhor, porque os dias se abreviam e nós estamos perto da partida. Que o Senhor ricamente abençoe o seu servo e o inspire para a glória do nome do Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, como é bom estar diante de Ti, na certeza, Senhor, de que Tu nos ouves, de que Tu nos, Senhor, ajudas, Senhor, a exaltar o Teu nome. Não somente nos ouves, mas Tu respondes ao nosso clamor. Aleluia! Somos Teus filhinhos, ó Senhor, participantes da natureza divina. Glória ao Teu nome. E Tu não deixas o Teu povo por mãos alheias, meu Senhor. Antes, por estás conosco todos os dias até à consumação dos séculos. Desperta, Senhor, aqueles que nos veem e ouvem, Senhor, que não andem descuidados, Senhor, com os cuidados desta vida, meu Senhor, mas que eles se cheguem a Ti e busquem a Tua face. Ó Senhor, e agora pedimos ao Senhor que o Senhor abra os seus entendimentos, inspire o seu servo e receba a honra, a glória, o louvor e a adoração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Tão bom, aleluia, Deus é tão bom, aleluia, Deus é tão bom, Ele é bom para mim. Eu louvo a Deus, aleluia, eu louvo a Deus, aleluia, eu louvo a Deus, sempre louvo a Deus. Cante conosco, prezado telespectador. Cristo voltará, aleluia, Cristo voltará, aleluia, Cristo voltará, voltará para mim. Paz seja convosco, prezado telespectador. Mais uma vez e pela graça de Deus estamos chegando ao vosso lar. Este é o programa Cristo Nossa Esperança, que sai dos Estados Unidos da América e chega ao seu lar com a bênção do Senhor. Mais uma vez e pela graça de Deus, nós estamos ministrando o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Assim, em primeiro lugar, rendemos a Deus Pai, Filho e Espírito Santo o louvor, a honra e a glória que somente a Deus pertence, porque só Deus é o autor da vida, o Criador do universo. Revelou-se em carne na pessoa de Jesus para poder dar a sua vida em nosso resgate, cumprindo assim o que desde a fundação do mundo Ele tinha decretado. Apocalipse capítulo 13 e verso 8, o Cordeiro de Deus foi imolado desde a fundação do mundo. E hoje, como sempre, é mais um dia de boas novas, pois vamos ministrar o noticiário do céu, que são sempre as melhores notícias. No mundo conturbado, num mundo difícil como hoje se encontra, num mundo corrupto e violento, as notícias do céu são um lenitivo para a nossa vida. Assim, o texto da mensagem que vai ser lida encontra-se em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 9 ao verso 12, que todos vamos ler. Amém.
Assim diz a palavra de Deus, segundo aos Tessalonicenses capítulo 2, verso 9 ao verso 12, estas palavras: a esse, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais, e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Prezado telespectador, tome nota no que está lendo e ouvindo. Um sinal evidente do fim. Enganos e mentiras. Enganos e mentiras. Enganos e mentiras. O engano e a mentira estão sendo implantados no mundo e creio que em breve isso será oficializado, porque é uma profecia para o tempo do Anticristo, segundo a Tessalonicenses 2, 9 a 11. Portanto, acorda, cristão. Meu amado telespectador, o assunto que vai ser ministrado neste dia, o tema é sobre o engano e a mentira. O engano e também a verdade para os últimos dias. São duas coisas que precisamos de ouvir com atenção nesta mensagem. A mensagem deste dia tem também 3 aspectos de meditação. Primeiro, como é natural, a introdução. Em segundo lugar, os enganos que o mundo e a Igreja enfrentam no tempo presente. E em terceiro lugar, o conhecimento da verdade, que é rejeitada. E naturalmente, isso vai ter um fruto. Usa dizer-se na nossa língua que há muito tempo eu ouvia estas palavras, que anda meio mundo a enganar o outro meio. E isso está sendo muito manifestado no tempo presente. Ao longo de toda a história bíblica, e desde que há homens na Terra, este é um problema que tem subsistido até aos dias de hoje e continuará. E continuará até 1007 anos após o arrebatamento da Igreja. O engano continuará ainda no milénio, até que Satanás seja destruído. O pecado e o engano foram originados por Satanás no céu e contaminou os nossos primeiros pais, Adão e Eva. E quando Deus fez perguntas a Adão sobre a razão de estarem nus, este disse: a mulher que tu me destes deu-me da árvore e eu comi. Quando Deus inquiriu da mulher sobre a sua ação, esta disse: a serpente me enganou e eu comi. Gênesis 3, verso 11 ao verso 13. Vieram as desculpas. E sobre o engano entre os homens, ele só terminará com a destruição de Satanás, como já foi dito, no fim do milénio de Cristo. Até lá, e particularmente neste tempo presente, o mundo inteiro tem que viver com este problema, mas acentuado, muito acentuado nestes últimos dias, pelo facto de que queremos que o fim da era da graça de Deus está chegando ao fim. Este é o facto. Assim diz também em Apocalipse 20, verso 10, estas palavras: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. Portanto, só depois do diabo ser lançado no lago de fogo acabou o engano. Portanto, ainda que enquanto o diabo não for solto da sua prisão
Ainda haverá tempo de engano sobre a Terra no milénio, porque os homens continuam sendo filhos de Adão e filhos de Eva. E, naturalmente, levará a Terra a ser incinerada com fogo e a carne deixará de existir quando chegar o fim do milénio e Satanás for solto para provar todos aqueles que ao longo da sua história no milénio não foram provados e não vão passar na prova. E o Senhor vai pôr um ponto final neste planeta, vai incinerá-lo e a carne vai deixar de existir. Segundo a Escritura, virá fogo do céu e os consumirá. Apocalipse 20, verso 9. E diz em Apocalipse 21, verso 1, que haverá um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E acabando esta introdução, vamos ao segundo aspecto do estudo. Os enganos que o mundo e a Igreja enfrentam nestes dias. A definição do engano é que ele é um artifício ou habilidade ou astúcia empregado para induzir os outros em erro. Ou, contrário à verdade, e ainda segundo o dicionário, o engano é também erro ou fraude. E isto está sendo oficializado, e vem aí o tempo de estar totalmente oficializado segundo o texto bíblico. E os motivos que estão por detrás destes enganos, que são de origem diabólica, têm os seus propósitos ou intenções de afligir o povo e infligir o sofrimento no próximo, sua ruína e sua destruição. Isto é trabalho de Satanás desde o princípio ao fim, enquanto houver homens da terra. Assim vai este pobre mundo. Graças a Deus que enquanto Satanás veio para matar, destruir e roubar, Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham com mais abundância. E cada um de nós pode escolher o Senhor a quem quer servir para ser seu servo. E isto aconteceu a Adão e a Eva desde o princípio, em que toda a humanidade, ficando contaminada com o engano, ficou também contaminada com o pecado. E este é o facto bíblico. Por um homem entrou o pecado no mundo. E pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Diz Paulo em Romanos capítulo 5 e verso 12. Tudo por causa do engano. Veio o engano e veio o pecado e veio a morte por essa causa. Graças a Deus que para desfazer as obras do diabo, Deus revelou em carne na pessoa de Jesus, tomando sobre si a nossa iniquidade e o nosso pecado, para nos resgatar desse pecado e fazer de nós uma nova criação. Portanto, todos temos acesso a Deus se tivermos a Cristo como nosso Senhor e Salvador e aceitá-lo com o seu sacrifício vicário que na cruz do Calvário fez em nosso resgate. Então, o engano de Satanás não tem mais poder sobre nós, porque Jesus veio desfazer as obras do pecado, do diabo. E assim, as obras desfeitas por Jesus dão acesso àqueles que creem que Jesus pagou o preço da nossa redenção para serem o corpo de Cristo, a Igreja de Cristo, pessoas de novo geradas por Deus. Saber o que é verdadeiro ou enganoso neste tempo presente tornou-se um problema difícil de resolver, porque o que se vê e ouve, numa grande parte, não corresponde à verdade. Os noticiários, em muitas fontes de informação, são falsos e chamados de fake news, como diz o americano. E isto é muito grave. E uma grande parte do mundo anda errada por essa causa, porque o engano
passou a ser um negócio diário. E nas coisas espirituais, e para a Igreja de Cristo, a Bíblia diz que para o fim dos tempos sobrevirão dias trabalhosos ou tempos trabalhosos, porque haverão homens amantes de si mesmos. 2 Timóteo 3, verso 1 e verso 2. Mas no verso 13 deste capítulo afirma: mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Este é o negócio do mundo. Nos tempos atuais, vivemos tempos do fim e o sinal do engano e da mentira é um dos sinais proféticos que precedem a vinda de Jesus, porque o engano e a mentira vão ser oficializados, eu creio, após o arrebatamento da Igreja. Vivemos num mundo cheio de engano e o povo de Deus enfrenta este perigo diariamente. E isto é o fruto que o mundo produz e nós perguntamos como vivermos com este mundo satânico de enganadores. A Bíblia Sagrada diz que nós somos chamados por Jesus, sal da terra e luzes do mundo. No meio da igreja não há enganos nem mentiras. Estou falando no meio da igreja de Cristo. Mas no meio das igrejas existe um grande engano e dias trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos. E toma atenção ao que vai ouvir. Lembre-se de que o primeiro engano aconteceu nas coisas de Deus e com os filhos de Deus. E Satanás, na serpente, disse: foi assim que Deus disse. A dúvida do diabo foi um estratagema do engano e assim tem sido e continua. E as dúvidas sobre as Sagradas Escrituras, sobre o seu ensino fundamental, sobre a sua interpretação, são muito acentuadas para o fim dos dias. E este é o facto: cada vez existem mais seitas e mais movimentos, mais pessoas falando aquilo que lhes convém para atraírem as pessoas ao engano do diabo. Foi assim com a igreja de Éfeso. Como ia dizendo, toma atenção, porque em Atos 20, verso 29 e verso 30, São Paulo, ao deixar aquela igreja, depois de alguns anos estar ali, ele avisou os irmãos que depois da sua partida entrariam ali lobos devoradores que não perdoariam ao rebanho. E mesmo no meio deles se levantariam homens que haviam de atrair os discípulos após si. De maneira que isto já vem de longe. Enganos e fraudes no meio da igreja, mas, como disse, na igreja não existe. Na igreja, isto é, no corpo de Cristo. Naqueles que são lavados com o sangue de Cristo não há engano na sua boca. Porque são santificados no corpo, na alma e no espírito. Mas nos locais onde se chamam casas de oração ou igrejas, existem 50% de virgens loucas. Existem 3 tipos de cristãos, conforme temos vindo a falar noutros programas: os cristãos nominais, os cristãos normais, os cristãos que são cristãos de Cristo e aos cristãos carnais. Existem 4 tipos de cristãos, de maneira que cada um de nós deve saber a que grupo pertence. Portanto, pense nisto: Jesus ensinou que haviam 2 caminhos e 2 portas. Um caminho e uma porta eram estreitos, e outro caminho e outra porta eram espaçosos. Mateus 7, verso 13 e verso 14, e diz: entrai pela porta estreita, ou porfiai a entrar pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Diga: larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Diga: muitos. Isto é uma ordem divina
A porta do céu é estreita, é uma ordem divina para se saber o que devemos fazer, como devemos andar neste mundo. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que encontrem. Diga poucos, que Jesus falou. Há poucos que encontram a porta estreita e que entram por esse caminho estreito. Há poucos. Toma atenção, porque há muita gente enganada pelos caminhos da morte e tem nome de cristão. Estes versos das Escrituras são a doutrina de Cristo para aqueles que um dia querem estar descansando com o Senhor no céu para todo sempre. Jesus falou e avisou. Para a vida eterna há regras para cumprir. Diga amém. Jesus ensinou para sermos possuidores da vida eterna, há regras para cumprir. Entrar, em primeiro lugar, pela porta estreita e, em segundo lugar, pelo seu caminho, que também é estreito. E que são poucos aqueles que entram por esse caminho. Em quarto lugar, são muitos os que caminham pelo caminho espaçoso para a sua própria perdição. E em quinto lugar, são poucos os que encontram a porta e esse caminho que conduz à vida. Isto, Jesus disse, é doutrinal para cada um de nós. Saiba escolher em tempo da vida o que deve fazer. Se deve andar pelo caminho do mundo, ou se deve andar pelo caminho da cruz. Se deve tomar sobre si o jugo que Jesus deixou e aprender dele, ou se deve andar por este mundo em que o apóstolo João diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 de João. Assim está escrito. Pergunta: por que razão são tão poucos os que encontram essa porta e esse caminho? Deixe-me dizer-lhe o seguinte, que essa porta e esse caminho não é nenhuma porta de madeira ou ferro e o caminho também não é nenhuma estrada. Essas duas portas e esses dois caminhos estreitos e espaçosos são simbólicos ou figurativos da doutrina de Cristo, de seguir a Cristo ou seguir a Satanás. São simbólicos de seguirmos as instruções de Cristo ou as instruções do diabo. Ficamos com isto no nosso coração. É o ensino sagrado e colocá-lo em prática. São simbólicos de termos a Cristo ou o diabo como nosso Senhor. Em Romanos 6 e verso 16 afirma: não sabeis vós que a quem vos apresentares por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. E enquanto Jesus nos oferece uma cruz e um jugo e obediência às suas leis, Satanás nos oferece um mundo de gozo carnal, de mentiras, de roubos, de violência, de embriaguez, de riquezas, dos cuidados da vida e um sem número de coisas que este mundo oferece para nos estragar. E aqui estão as duas portas e os dois caminhos. O caminho do Espírito e o caminho da carne. E quando Deus nos dá a escolher um destes caminhos pela pregação do Evangelho, a maior parte do povo escolhe o caminho largo. Escolhe o caminho da carne, o caminho espaçoso, sem supervisão de Deus na sua vida. Porquê escolhe esse caminho? Porque é espaçoso e não deseja supervisão nem controle. Nós não podemos entrar no céu por nossos meios ou virtudes, de forma alguma. A Bíblia Sagrada diz que sem santificação ninguém verá Deus. Tome isto em consideração. Mas o mundo não quer controle, nem quer ser supervisionado, porque isto é o que Satanás oferece à humanidade, liberdade satânica. Não vemos nós na televisão, todos os dias, implemente neste tempo presente,
em especial da nação americana, que não querem nem sequer polícia nas ruas, e que a destruição, a violência, os roubos e morte é o prato do dia nesta pátria, em diversas cidades controladas pelas trevas? Não disse Jesus que o ladrão veio para matar, destruir e roubar? E os seus apanicoados, os seus filhos, que são muitos, querem esse tipo de vida. E os outros que sofram as consequências, não é? Os outros não podem nem chamar a polícia, porque a polícia não está lá para os atender. Estamos começando a entrar num caos muito grave e precisamos que Deus venha em nosso auxílio, porque é em vão o socorro da parte do homem. Lembre-se de que o diabo até Jesus ofereceu o seu mundo que roubou a Adão e Eva. Lucas capítulo 4, verso 5 ao verso 7 diz estas palavras. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe, num momento de tempo, todos os reinos do mundo. É incrível, não é? Como Satanás tinha poder para mostrar ao Filho de Deus todos os reinos do mundo num momento de tempo. Olha, tudo isto eu te darei. O diabo disse-lhe, dar-te-ei todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue. Diga, porque a mim me foi entregue. Deus nunca entregou o reino deste mundo a Satanás. Entregou a Adão. E o sujeito disse a Jesus, tudo isto me foi entregue e dou a quem quero, se prostrado me adorares. Adão e Eva, que eram donos dos reinos de todo este mundo terreno, fizeram um mau negócio ao ouvir o engano do diabo, simplesmente por quererem saber o que lhe estava vedado e proibido por Deus. E Satanás tornou-se o dono deste mundo. É como diz em 1 João 5, verso 9, ele continua sendo o dono do mundo. O mundo está no maligno. Satanás reina. E para você saber que há uma saída para evitar que Satanás reine sobre si, diz a palavra de Deus que nós somos de Deus. O mundo está no maligno, mas nós somos de Deus. 1 João 5 e verso 19. Então, se nós somos de Deus, alguma coisa aconteceu. Saímos do reino das trevas para o reino da luz. Assim, Satanás tornou-se o dono deste mundo, mas Satanás só reina a quem lhe obedece. E nós precisamos de fazer duas coisas para evitar que Satanás reine sobre nós. Tiago 4 e verso 7 tem a chave dessa vitória quando diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Você pode dizer amém? Estas duas coisas são importantes. Não se sujeite ao diabo, resista-lhe. Sujeite-se a Deus e à sua palavra, ao seu santo evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Sujeição a um Senhor, a Deus, e resistência às ofertas de Satanás. E lembre-se que Jesus afirmou que são poucos os que entram pela porta e pelo caminho que o Senhor ensina. E essa porta é Jesus, como dizem João 10 e verso 9, e esse caminho é Jesus, como dizem João 14 e verso 6. E fora de Jesus não há salvação, nem céu para ninguém. Não sei se ouvimos bem. Mas sem Jesus não há salvação, nem céu para ninguém. João 14, verso 6 e Atos 4, verso 12. O mundo está no maligno, está cheio do engano do diabo, mas nós somos de Deus. Nós quem? Aqueles que decidiram escolher a porta estreita e o caminho estreito, que escolheram a cruz, o jugo e a obediência a Cristo. Podemos dizer todos amém? O diabo oferece tudo o que é errado, enganoso,
E vida muito fácil. Oferece os prazeres e a vida depravada, chamada de liberdade, cuja liberdade satânica é a violência, a destruição das vidas, a ruína e a condenação eterna na vida. E Deus nos adverte desta forma, 1 João 5, 1 João 2, verso 15 ao verso 17, como já foi dito, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Assim, tudo o que há no mundo, que é para a elevação da nossa carne, da vontade carnal das pessoas, é de procedência diabólica. E fazem andar as pessoas nos caminhos da morte, discernam o que é de Deus e discernam o que é de Satanás. Lembre-se disto, este caminho reto e santo, mas apertado e estreito, é o único caminho que Deus nos tem ensinado. E o caminho enganoso de Satanás, de que o mundo está cheio, é de gozo terreno, carnal, mas de sofrimento eterno. O que é que vamos escolher? Os enganos da política são dos mais eficazes de Satanás. Existem candidatos que oferecem ao povo aquilo que sabem de antemão que não podem cumprir. E as pobres das pessoas que lhe dão o seu voto ficam enganadas e gostam das diretrizes do seu partido sem direção divina nem supervisão das Santas Escrituras nas suas vidas. Mas têm diretrizes do seu partido, etc. E para os últimos dias, os enganos pelo mundo e no seio do cristianismo é um dos sinais da volta de Cristo, como estamos vindo a falar. É um dos sinais, está em frente de você, em frente de mim, para sabermos os tempos em que estamos vivendo. Jesus afirmou: acautelai-vos que ninguém vos engane. Diga: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Mateus 24, 4 e 5. E no verso 11, Jesus disse: surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. É na política e nas coisas de Deus que existem os maiores enganos. Na política, para aqueles que são políticos. E no meio do cristianismo, para aqueles que não estão fundamentados no caminho de Cristo e carregam a sua cruz e o jugo do Senhor. No meio das igrejas, dos lugares onde se prega a palavra de Deus, há muito engano, muito mesmo. E então, agora, através da internet. O engano religioso é, para o fim dos tempos, algo em destaque nas Escrituras. Eu disse lugar engano religioso, toma atenção ao que vai ouvir proximamente. Em Jeremias 6, verso 13 ao verso 14, diz: desde o profeta até ao sacerdote, cada um usa de falsidade, e curam a ferida da filha do meu povo levianamente, dizendo paz, paz, quando não há paz. Você já tem ouvido falar da paz que os homens estão engendrando em Roma com todas as religiões? Você tem visto os nossos programas sobre esse assunto? Se não se lembra, volta a vê-los. Neste mesmo espírito de mentira e engano está por todo o mundo, tanto na política quanto nas religiões. Por exemplo, a religião muçulmana até afirma que são uma religião de paz. E, contudo, como temos mostrado muitas vezes noutros programas, quem não obedece aos seus ensinos é simplesmente morto. Em que ficamos? O engano religioso está aí por todo o mundo. E os esforços para a paz entre as religiões do mundo vai culminar com o estabelecimento do novo humanismo em Roma.
Você ouviu falar que isso teria ou devia ter acontecido no dia 14 de maio de 2020? Não falei muito sobre isso. Sabemos nós porque é que foi adiado. Claro, foi por causa do vírus que veio por todo o mundo e não puderam fazer essa reunião. Mas agora dizem que está marcado para setembro e outubro. De maneira que em setembro afirma-se que vai ser assinada na Holanda a religião mundial. E em outubro, lá no Vaticano, afirma-se que as religiões se vão juntar para decretar o novo humanismo. Se nós não dermos atenção a estas coisas, não culpemos a Deus, porque Deus tem chamado alguns atalaias que por todo o mundo pregam na sua língua, para avisar o seu próximo que conhece a sua língua. E nós devemos tomar nota daquilo que está a tomar lugar e procurar a Deus enquanto se pode achar. Portanto, esses esforços para a paz estão tomando o lugar que a Bíblia nos fala. Mas lembre-se que eu vou dizer, esses esforços do humanismo universal é para trazer compreensão entre todas as religiões, terminar com o cristianismo como seja uma religião que somente o cristianismo leva a Deus. Bom, isso vai acabar, isso vai terminar. Logo que eles se juntem todos e exponham o humanismo universal, eles vão acabar aí com o cristianismo, vão acabar com a palavra de Deus que diz que só há um caminho para Deus, que é o próprio Cristo que ele falou. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso vai acabar. Os esforços da paz entre os homens estão a tomar o seu lugar na Bíblia, porque isso já está escrito na Bíblia há cerca de 2000 anos. O assunto vai culminar com aquilo que está escrito. Quando disserem a paz e segurança, sobrevirá então repentina destruição. Porque agora o Evangelho faz guerra, entre aspas, aquela guerra contra as trevas. Onde chega o Evangelho, tira almas às religiões que levam o povo ao engano e ao diabo e ao inferno e à condenação. Quando o Evangelho chega aí, tira as almas ao inferno e ao engano dos homens. Mas isso vai acabar. As religiões vão se juntar e vão acabar com o cristianismo. É isso que eu entendo da Santa Escritura. O novo humanismo universal. Este assunto vai culminar com o que está escrito: quando disserem há paz e segurança, sobrevirá a repentina destruição. Sabe quando é que isso vai ser proclamado? Eu creio. Eu creio que a Igreja não passa pela grande tribulação porque Deus não nos guardou para a ira, mas para a aquisição da salvação. E sendo assim, é partindo 3 anos e meio do arrebatamento da Igreja para o céu. É aí que vão proclamar que há paz e segurança. Então virá o grave problema sobre o mundo, virá a grande destruição. Jesus disse: ninguém vos engane. E Jesus disse também: deixo-vos a minha paz vos dou, não vos a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração. 14 de João e verso 27. Os homens dão um determinado tipo de paz e eles estão fazendo essa paz lá no Vaticano. Mas não é a paz que Cristo dá, ela excede todo o entendimento. É uma paz diferente. Vejamos vários assuntos e fontes onde se geram muitos enganos, mas antes de irmos a estes assuntos, vamos fazer de novo uma pausa e vamos ficar com estas palavras na retina dos nossos olhos e nos nossos ouvidos. Um sinal evidente do fim: enganos e mentiras. O engano e a mentira estão sendo implantados no mundo e creio que em breve isso será oficializado
porque é uma profecia para o tempo do Anticristo, segundo a Tessalonicenses 2, verso 9 ao verso 11. Como ia falando, vamos ver vários assuntos e fontes onde se geram muitos enganos. Primeiro, o coração do homem. Não estou falando desta máquina que espalha no corpo o sangue. Estou falando do seu espírito. Diz a palavra de Deus que ele é enganoso e perverso. Quem o conhecerá? Jeremias 17 e verso 9. Precisamos de saber disto e pedir a Deus um coração novo. Segundo, nós próprios devemos fazer um exame à consciência. 1 João 1, verso 8 e verso 9 diz: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar toda a injustiça. Em terceiro lugar, enganos dos que promovem dissensões e escândalos na doutrina bíblica, com suaves palavras e lisonjas, enganam os corações das pessoas simples ou imprudentes. Romanos 16, verso 17 e verso 18. Quarto lugar, também diz o Senhor: ninguém se engana a si mesmo. Se pensa que é sábio, faça-se louco para ser sábio. 1 Coríntios 3, e verso 18. Em quinto lugar, ninguém se engana na sementeira que faz. A Bíblia diz: não erreis, porque Deus não se deixa escarnecer. Errar é engano ou enganar. Deus não se deixa escarnecer, porque o que semeia na carne, da carne se fará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito se fará a vida eterna. Gálatas 6, verso 6 e verso 7. Sexto lugar, vejamos 10 pecados de engano que as pessoas praticam e lhe fecham as portas do céu. 1 Coríntios 6, verso 10 diz: não erreis, ou não vos enganeis. Nem os devassos, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus, ou herdam o reino de Deus. Você pratica algum deste engano, algum deste erro, o melhor é deixá-los imediatamente. Sétimo, que tipo de palavras usamos nós? 1 Coríntios 15, verso 33 afirma: não vos enganeis. Diga, não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Em oitavo lugar, o engano corrompe também os sentidos, ou faculdades, moral de perceber e de apreciar. 2 Coríntios 11, verso 3, diz: mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim sejam também, de alguma sorte, corrompidos os vossos sentidos. Aqui, etc, etc. Nono lugar, nestes últimos tempos, com o problema do vírus da China, tem-se afirmado um pouco por todo o mundo que existem muitas mortes que são atribuídas ao vírus, quando as mortes são causadas por outras doenças. Eu pergunto, por que é que fazem isso? Por causa do amor do dinheiro, que é a raiz de toda a espécie de males. E até afirmam ter descoberto, creio, se a minha memória está correta, foi na Itália, que muitos caixões, ao serem enterrados, iam cheios de pedras e não de cadáveres. Parece incrível que as pessoas cheguem a este tipo de vida enganadora por amor do dinheiro.
porque é a raiz de toda a espécie de males. Vivemos num mundo de enganos. Como diz no princípio, anda meio mundo enganando o outro meio. Eu creio, sim, que metade são pessoas de bem que procuram a Deus. Outros são pessoas que andam enganando. Mas porquê este engano? Pergunto. Segundo se ouve, para que os governos paguem os funerais. Porque se atribuem a morte ao vírus, o governo paga. Então, aí está o engano para que o governo pague os funerais. E eu creio que os governos não têm culpa alguma deste vírus vir ao mundo. Eu creio que todo o mal vem de Satanás e que ele usa os homens ou mulheres para os seus afins. E creio que isto, naturalmente, foi produzido de alguma forma, ou fosse através de morcegos ou animais, ou de laboratório, seja do que seja, foi o elemento humano que também entrou nesse aspecto. Mas culpar os governos e exigir dinheiro para fazer os funerais é outro engano de Satanás. Vivemos num mundo mau, Então precisamos de proceder com algum cuidado, porque como está escrito que os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. 2 Timóteo 3 e verso 13, portanto, evite o engano, evite comer a comida do diabo. E o maior engano que jamais aconteceu no planeta virá em breve a este mundo. Ou, melhor dito, o maior engano que virá a acontecer. Ele virá em breve a este mundo. Ele virá acompanhado de sinais e de prodígios. Não é um engano vulgar, não é uma mentira vulgar. São coisas que os olhos das pessoas vão ver e ouvir e que é verdade, sendo mentira satânica. Mas os homens vão crer como verdade, porque isto é o que está escrito. Foi aquilo que a gente leu na Santa Escritura. Esse engano virá acompanhado de sinais e de prodígios, de mentira, para que fiquem bem enganados. Será um engano universal do anticristo, do próximo ditador do mundo. É 2 Tessalonicenses 2, verso 9. E verso 10 afirma, esse cuja vinda é, segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Dentro de momentos voltamos. Um sinal evidente do fim. Enganos e mentiras. O engano e a mentira estão sendo implantados no mundo. E creio que, em breve, isso será oficializado. Porque é uma profecia para o tempo do anticristo, segundo Tessalonicenses 2, verso 9 ao verso 11. Portanto, acorda, cristão. E nós vamos ao terceiro aspecto desta mensagem. O conhecimento da verdade rejeitada. Graças a Deus por aqueles que aceitam a verdade, que procuram a verdade, é que procuram a Cristo, que é essa verdade. O Senhor diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas é preciso conhecê-la. E para conhecê-la é preciso ouvir o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E quando recebemos essa verdade e somos salvos por este Evangelho, então seguimos essa verdade. Mas há muitos que a rejeitam. O nosso texto inicial fala-nos da vinda do anticristo com toda a sorte de engano, e o seu engano será credível, como sendo a própria verdade para os últimos dias. Isso, como temos vindo a anunciar, é uma profecia e está em cumprimento. E já o espírito deste caráter
estava em operação desde o princípio do cristianismo primitivo. Mas esta é a situação em que se está gerando de algum tempo esta data, que esse espírito satânico está fazendo da mentira verdade e da verdade mentira. E isso vai prevalecer nesse tempo. E neste tempo, por causa da rejeição da verdade, como está escrito, Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira, para que a mentira os enlace e comam o fruto da sua sementeira. 2 Tessalonicenses 2 e verso 11. Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira. Isto é profético, tem que acontecer, porque rejeitam a verdade. Rejeitar a verdade tem um preço. O diabo paga mal a quem o serve. Assim, Deus enviará a operação do erro, do engano, visto que não creram a verdade para se salvarem, eles comerão o fruto da sua crença. Creem na mentira. E uma enorme parte da população da Terra, nesse tempo, virá a ser vítima do engano final, pelo facto de rejeitarem a verdade. E por esse facto, por causa desse facto da rejeição, Deus lhes enviará então, como ia dizendo, e diz a Santa Escritura, a operação do erro, do engano. Como diz o texto sagrado, então as pessoas comem o fruto da sua sementeira. Quem é a verdade que é rejeitada? Jesus Cristo disse em João 14, verso 6, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E essa verdade liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Liberta de quê? Liberta do erro, liberta da religião, liberta da mentira, liberta de Satanás. Jesus liberta-nos pelo seu Santo Espírito e pela sua palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8, verso 32. Conhecer ou não conhecer essa verdade depende de andar no caminho de Deus ou o caminho do diabo. E este é o facto. A maior parte do povo do mundo está separado por Deus por rejeitar a Cristo. Rejeitam-no, não desejam as suas palavras, nem o seu jugo, nem a sua cruz, nem o seu ensino. Rejeitam-no, simplesmente fazem como os judeus fizeram. Mas graças a Deus que todos aqueles que o receberam como seu Senhor e Salvador, Deus lhe deu o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não foram gerados do homem, nem da carne, nem do sangue, mas foram gerados de Deus. E este é um pequeno grupo chamado de pequeno rebanho. Louvado seja Deus. Conhecer ou não conhecer a Jesus, eis a questão. E para conhecer a Jesus é preciso duas coisas principais. Primeiro, ouvir a sua voz, tornar-se suas ovelhas. João 10, e verso 14 diz, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Eu conheço o meu povo e o meu povo me conhece a mim. E esse é um povo que tem pouca força, mas guarda a palavra, e por essa causa eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Aleluia. Em segundo lugar, é preciso seguir esta verdade, não somente tornar-se ovelha, mas seguir o pastor da ovelha. Em João 10, 27 a 28 afirma, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. E eu dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer e ninguém as arrebatará da minha mão. Mas o conhecimento da verdade é rejeitado
para a maior parte do mundo e escolhem antes o humanismo, porque a verdade corrige e impõe as suas condições. Jesus disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. É isto que me faz cantar, é isto que me faz cantar. Louvado seja Deus nosso Senhor. É isto que me faz pregar, é isto que me faz exaltar o Criador. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando nos tornamos ovelhas, ouvimos e conhecemos a voz do pastor e ele conhece-nos a nós. Mas dá-nos também um jugo e uma cruz para carregar. Pastor, não me fale disso. Eu não posso falar de outra maneira. O Senhor falou assim: você quer ir para o céu? Tem que entrar pelo caminho que ele abriu na cruz do Calvário. Ali o justo padeceu pelos injustos para levar-nos a Deus. No céu não entra nada que contamine. Nós estamos quase a terminar. Quando não se recebe o amor da verdade, Deus lhe envia a operação do erro para que creiam a mentira. Você pode dizer amém, isto é verdade. A rejeição da verdade tem um preço a ser pago pelos homens, sejam eles quem forem. No passado, Israel teve em pouca conta que era uma propriedade peculiar de Deus, um povo santo e um reino sacerdotal. Deus era o seu rei e o seu senhor, mas chegou o dia da sua rejeição pelo seu próprio povo e pediram um rei a Samuel. E Samuel ficou muito triste. E o Senhor diz: constitui-lhes um rei, porque eles não te têm rejeitado a ti, antes a mim, me têm rejeitado. Êxodo 19, verso 5 e verso 6 diz que era um povo peculiar, um povo santo, um reino sacerdotal. E 1 Samuel 8, 5 e 6, eles queriam um rei como as outras nações. E isto é mau, porque há um povo na terra que não tem reis nem rainhas terrenos. Tem o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, disse Deus a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto disserem, porque não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para que eu não reino sobre eles, diz o verso 7 da 1 de Samuel 8. Esse é o problema deste mundo, corrupto, violento e arruinado. Não desejam que Deus reine sobre eles. Tampouco eles querem que as autoridades lhe digam alguma coisa. Nós não queremos polícia, queremos fazer o que queremos à vontade. Queremos mandar nos outros, dar porrada nos outros, matar os outros e roubar a casa dos outros, e a polícia não pode ir. Você gostaria de viver num mundo assim? Vem aí um mundo terrível, sem Deus. Não querem a supervisão do Senhor. E a história deste povo foi de mal para pior. Estou falando de Israel. O resto da sua vida, que ainda não terminou. E quando essa verdade veio para os salvar, ainda disseram, quando ele foi para a cruz: o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. E assim aconteceu. Quase por 2000 anos andaram sendo destruídos por todas as nações do mundo, até que voltaram em 1948. A bênção do sangue da redenção tornou-se a maldição para o povo que rejeitou o seu Senhor, o seu Salvador e o seu Redentor. Rejeitar a Cristo tem um preço muito grande. E está escrito em Mateus 27, verso 25. Mas o Senhor diz também em João 1, verso 11, que veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos aqueles que o receberam, Deus lhe deu o poder de serem feitos seus filhos. Há um escape na vida para todos aqueles que querem deixar o engano do pecado e seguir a Cristo para estar um dia no céu. E essa rejeição da verdade e do conhecimento dessa verdade está no seu auge, pois que o Vaticano encabeça todas as religiões do mundo para rejeitar a Cristo.
Parece incrível, não parece? Uma chamada religião cristã, que vai se juntar todas as outras religiões para formar um movimento de um novo humanismo. Parece incrível. Mas o Vaticano encabeça todas essas religiões para rejeitar a Cristo como seu Senhor, quando afirmam que isso vai acontecer, creio que em outubro. Portanto, acorde e procure Jesus rapidamente, porque a partir de outubro de 2020, segundo o que têm informado, não sabemos se realmente isso vai acontecer, mas assim dizem que vai. Tudo indica que será essa organização que será o começo do governo mundial religioso na prática, para logo mais pedirem um líder político para governar o mundo. Há muito tempo que o Vaticano quer um líder político para liderar o mundo, etc, etc. O engano religioso foi o primeiro e é o último a trazer os graves problemas ao mundo. E o político depois executará a vontade do religioso. Nesses dias, então, mundialmente vão decretar o novo humanismo, ou seja, a deificação do homem. E Jesus fica fora da porta, como já tem estado na igreja chamada de Laodiceia. Nesse tempo, Jesus fica reduzido a um simples líder de uma chamada religião cristã. E o fim desta rejeição será muito amargo, porque Deus nos enviará a operação do erro para que creiam a mentira. A pedra da esquina tem sido rejeitada ao longo do caminho e são poucos aqueles que o seguem. E para os últimos dias será pior. Entretanto, Jesus afirmou: quem me rejeitar a mim? Quem me rejeitar a mim? Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que eu tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. João 12, verso 14. Aquilo que o homem está semeando, vai colher. Evite este julgamento e venham hoje para Jesus, que é o autor e consumador da fé. Ele deu a sua vida pelos pecadores no Calvário para os salvar. Mas ele disse que o seu caminho é estreito e a porta também, e que aprendessem dele. E Jesus não é uma pessoa qualquer, nenhum líder religioso. Jesus é Deus revelado em carne, para quem quer ouvir, porque este sagrado livro assim o ensina. E eu creio que esta é a palavra de Deus, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito de Deus, cheio de graça e de verdade. Este é aquele de quem está escrito que ele havia de vir a este mundo com diversos títulos como o maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Este é aquele Jesus que disse: eu vou para o céu preparar um lugar na casa do Pai, mas eu voltarei para vos levar para mim mesmo. Amém. Está você preparado para o engano do diabo com toda a sorte de mentira que breve será estabelecido no mundo? Ou está preparado para subir ao céu? Se você é um pecador destituído e não tem a certeza da sua salvação, ou uma pecadora, e não está preparado, faça esta oração comigo e diga: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Eu peço a Deus o perdão dos meus pecados. Eu recebo a Cristo como meu Senhor e Salvador. Eu creio que Jesus deu a sua vida por mim no Calvário, mas que Deus Pai o ressuscitou ao terceiro dia e que há de voltar para levar para o céu aqueles que são dele. E creio que o seu sangue nos purifica de todo o pecado. Senhor, perdoa este pecador, perdoa esta pecadora, tem misericórdia de mim, Senhor. E escreve o meu nome no livro da vida do Cordeiro,
porque eu quero ser teu e eu rejeito a Satanás e as suas obras. Eu peço a Deus misericórdia sobre mim, em nome de Jesus. Amém. Se você fez esta oração, você é uma pessoa perdoada. Agora, no lugar onde habita, procura uma igreja evangélica onde se ministra o novo nascimento espiritual. E saiba do pastor aquilo que deve fazer para estar preparado para ir ao encontro de Jesus nos ares um destes dias. Que o Senhor nos abençoe e até outra vez, se Deus quiser. Amém e amém.